Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição que estamos estudando é a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel e o tema desse primeiro trimestre de 2023 é Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 13, que traz por título Jesus e a Santíssima Trindade. O texto de referência está registrado em João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo uso da mesma para poder estar entendendo aí a base do tema que vamos estar estudando nessa oportunidade. O versículo do dia diz ainda: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui a verdade aplicada, dizendo ainda: Jesus Cristo é parte integrante da Trindade, manifestando-se na plenitude dos tempos, como Filho amado. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí que quando a gente olha no Gênesis, dá uma olhada ali na criação, nós vamos perceber que Deus ele conversa todo o tempo, E essa conversa era com o Verbo que se fez carne, com Jesus Cristo, pois Jesus é o Verbo de Deus, ok? Então nós vemos aí que desde o início de tudo já existia uma comunhão plena, uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso não existe divisão entre eles, divisão no sentido de que um pode mais, outro pode menos, Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é menos poderoso, o Espírito Santo é menos poderoso do que o Pai e o Filho e assim por diante. Ok, meus amados irmãos? Então, eles cumprem os desígnios de Deus dentro da sua divindade, fazendo com que todas as coisas aconteçam exatamente como Deus planejou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os objetivos da lição de hoje, nós temos aqui o primeiro, que é compreender a unidade entre Jesus e o Pai. Isso é muito importante. Segundo, mostrar que Jesus é Deus. Então, ele não é uma pessoa, não é um Deus à parte. Jesus, ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, em terceiro lugar, pontuar a ação de Jesus por meio do Espírito Santo. Então, nós vamos estar estudando desta feita com o auxílio do Espírito Santo e tenho certeza que os irmãos vão entender, porque nós temos aí os versículos que vão nos confirmar tudo aquilo que vai estar sendo comentado hoje através dessa lição. E a nossa oração hoje é para que possamos compreender os mistérios revelados a partir da Santíssima Trindade. Que Deus possa trabalhar através do Espírito Santo em nosso entendimento, em nosso coração, para que nós possamos compreender os mistérios, porque para muitos é misterioso isso, e a nossa mente humana, finita, ela não consegue entender como isso funciona, mas através do Espírito Santo nós temos condições de compreender, e através, claramente, da sua palavra. Ok, meus amados irmãos? Vejamos aqui a leitura semanal, e nós temos aqui em Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17, eu quero estar lendo com os irmãos, para que nós possamos já ir fundamentando aqui a base dessa lição. Então, o capítulo 3 de Mateus, você que tem a sua Bíblia aí, você pode estar também nos acompanhando nessa leitura. Capítulo 3, versículo 16 a 17, vem dizendo o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraste. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto, Jesus, ou melhor dizendo, Deus testemunhando acerca do que estava acontecendo com Jesus ali naquele momento. Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e quando ele é batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo, em forma corpórea, de uma pomba, ela se apresenta ali e
pousa sobre o Senhor Jesus e o Senhor Deus diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos nesta oportunidade estudando aqui a última lição desse trimestre e acreditando que Deus é poderoso para abrir o nosso entendimento através do seu Santo Espírito para que nós venhamos compreender a sua palavra e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é o Verbo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos encontrar também uma referência acerca de Jesus. Capítulo 1, verso 1, nós vamos encontrar aqui Jesus dizendo, a Bíblia falando a respeito de Jesus. Capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo. O verbo aqui é a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Por isso que eu falei no princípio que Deus, durante a criação, se você ler ali o texto de Gênesis, a partir do capítulo 1, você vai perceber que Deus ele está conversando com alguém. Durante todo esse processo, Deus conversa com alguém. E ele não estava só ali, ok? Então veja que o Verbo estava com Deus. E o mais interessante, e o Verbo era Deus. Os irmãos estão compreendendo? O Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele era preexistente com o Pai. Então a sua preexistência é de toda a eternidade junto com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 17, no versículo 5, nós vamos encontrar aqui, vamos ler, você que está com a Bíblia aí, vamos explorar um pouquinho essas referências. Diz ainda no versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Os irmãos compreenderam? Aqui é a oração sacerdotal de Jesus, intercedendo pelos discípulos, intercedendo pela igreja. E aí nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele cita essa frase, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus, melhor dizendo, quando ele veio à terra, ele abdicou de todo o poder, de toda a glória, de toda a autoridade que ele possuía, porque ele se tornou carne, ele se tornou humano e ele veio sofrer tudo aquilo que nós sofremos, ele veio sentir tudo aquilo que nós sentimos, porque ele se tornou Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele abdicou, e a palavra de Deus diz que ele se tornou obediente a Deus, se submeteu a Deus em todas as condições, em todos os momentos da sua vida. Ele não almejou ser igual a Deus, ele não procurou ser igual a Deus, mas como homem, ele se identificou como homem e foi submisso a Deus. Por isso, dessa frase aqui, ele pede que o Senhor, que Deus, o glorifique, junto de si mesmo, com aquela glória que tinha com ele, com o Pai, antes que o mundo existisse, porque existia essa perfeição, essa comunhão, essa glória junto com o Pai, e ele abriu mão de tudo aquilo para se tornar um como nós, para que por intermédio dele nós fôssemos salvos e remidos pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, 49, nós vamos ver aqui, versículo de número 49, nós vamos encontrar aqui, mais uma vez, porque eu não tenho falado de mim mesmo, aqui Jesus dizendo, ao povo, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, nós vemos mais uma vez que Jesus, obedecendo a Deus, se submetendo à vontade de Deus, ele não falava de si mesmo, ele não criava uma narrativa para poder passar para as pessoas, mas ele falava segundo o mandamento que Deus tinha lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda em João 14, 26. Então nós vemos que Jesus foi enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai.
O desejo do Pai era ter um sacerdócio santo, aleluia, para que se cumprisse o que ele prometeu a Abraão, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, o desejo do Senhor era renovar essa aliança depois da queda do homem. Era trazer a reconciliação por conta do pecado praticado por Adão e Eva. Trazer a reconciliação consigo mesmo. Então Jesus veio primeiramente reconciliando o mundo com Deus. O povo estava esperando o Messias, conforme vimos em lições anteriores. Mas eles não podiam receber um reino sem que primeiro eles passassem por um processo de limpeza, de purificação, abandonando todo o pecado, toda a sujeira do pecado, e essa aliança com Deus fosse renovada. Por isso que muitos se frustraram e não aceitaram Jesus como Messias, porque eles tinham uma visão, eles tinham um pensamento de que o Messias viria, era alguém político que botaria fim no Império Romano e colocaria ali uma situação desejável para todos, implantaria um reino eterno, porque assim diz a profecia. E isso vai se cumprir no futuro. Mas naquele momento era preciso um processo de limpeza, de mudança, de transformação. Da mesma forma como aconteceu com a saída do povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Os 40 anos no deserto, por conta de tudo aquilo que eles aprenderam no Egito, os maus costumes e tudo mais que não era do agrado de Deus, eles precisavam passar por um processo. Era uma escola, um aprendizado para depois entrar na terra prometida. E também não é diferente nos dias em que vivemos, aonde nós precisamos a cada dia nos voltar para Deus, aprendendo com Ele, buscando conhecer melhor, porque nós estamos como vivendo num deserto e nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, santificados, para que possamos um dia entrar no céu pela porta, haja visto que no céu só se entra pela porta e a porta é Jesus. Então em João 14, nós vamos ver aqui mais uma vez Jesus falando através aqui, versículo 26, diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós vemos aqui Jesus orientando os discípulos, porque ele sempre deixou claro que ele teria que voltar ao Pai. Mas a obra, ela não estava sendo encerrada ali. A obra que ele tinha iniciado, ela deveria continuar. Só que sem a presença dele e sem a presença do Espírito Santo, seria impossível os discípulos dar continuidade. Então ele dizia, eu vou ao Pai. E eu rogarei ao Pai para que ele envie um outro Consolador para que esteja convosco. E aí ele fala aqui dizendo, e ele virá, e se eu for, ele virá a vós e ficará com vocês para sempre. Ou seja, o Espírito Santo, ele se encarregaria de trabalhar através dos discípulos da igreja, e não só trabalhando, protegendo, orientando, guiando, mas também fazendo lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para os seus discípulos. E hoje, no nosso tempo, na nossa era, nós temos as Escrituras, e quando lemos as Escrituras, ela fica gravada na nossa mente, no nosso subconsciente, e no momento oportuno o Espírito Santo faz lembrar-nos de tudo aquilo que nós já lemos, que nós já ouvimos, que nós já estudamos. Louvado seja o nome do Senhor. Sem esse auxílio, sem a ajuda do Espírito Santo, é como você lê um jornal e depois que você leu, você descarta aquele jornal e amanhã, depois, daqui um mês, você já não lembra mais daquela informação. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é diferente, porque quando você estuda, quando você examina as Escrituras, elas ficam gravadas no seu coração, na sua mente, no seu subconsciente. E mesmo quando no momento que você está falando, está pregando o Evangelho, muitas das vezes o Espírito Santo faz vir
palavras, faz vocês lembrar de versículo, de capítulos que você leu há muito tempo e estava ali guardado. O Espírito Santo revela, mostra, ele faz você lembrar. E ali você começa a aplicar aquela mensagem e ela vai direcionada ao coração do pecador. Eu entendo dessa forma, porque assim como Jesus falou que ele seria o responsável em fazer os discípulos lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha falado, eu acredito que hoje não é diferente. Veja, foram 3 anos e meio de convivência com Jesus. Muitas das coisas que Jesus ensinou e pregou, com certeza, assim como nós nos dias atuais, é normal esquecer. Mas o Espírito Santo veio para cumprir esta função. E muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda em João, no capítulo 10, o versículo de número 30, nós vamos encontrar também uma outra referência. Capítulo 10, versículo de número versículo 30. Diz aqui o texto: eu e o Pai somos um. Pronto. Aqui Jesus era um com o Pai. E é isso que nós precisamos entender. Não existe divisão. Muitas vezes nós, como seres humanos, nós não somos tão unidos assim. Não, às vezes estamos reunidos, mas não estamos unidos. Jesus, ele faz questão de pontuar: eu e o Pai somos um. E ele acrescenta mais: quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai. Porque não existe diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução, meus amados irmãos, vem dizendo que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, assim como o Pai. Jesus é preexistente e todo-poderoso. Um dos momentos memoráveis desta revelação é quando Jesus foi batizado, pois além da presença do Espírito Santo, o Pai referenda o Filho, conforme nós já falamos aqui. O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, pousou sobre Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento, e o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave da lição de hoje é: o amor de Deus por nós é provado através de seu Filho Jesus, quando ele se fez homem e se submeteu a viver entre os pecadores para a remissão da humanidade perdida. Então, o amor de Deus, que está registrado ali em João 3,16, ele foi revelado na pessoa de Jesus. Ok, meus amados irmãos? Jesus veio e cumpriu aquilo que está registrado no capítulo 3 e 16 de João. Deus amou o mundo, as pessoas, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar os homens do seu pecado. Então, a questão é essa. Nós precisamos reconhecer que Deus não veio nos condenar, mas ele veio nos libertar, nos salvar. E para obtermos a salvação, nós precisamos olhar para Jesus, pois ele é o autor e consumador da fé. Ele é o Cordeiro de Deus que foi apontado por João Batista, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe um outro meio pelo qual o homem possa ser salvo dos seus pecados. É somente por intermédio do sacrifício de Jesus, através do derramamento do seu sangue, é que nós somos purificados de todo pecado, de toda impureza, e obtemos assim a renovação de uma aliança com Deus. A aliança foi quebrada, mas agora, por meio de Jesus, por meio do seu sangue, essa aliança é refeita de novo, ela é renovada e passamos a ser assim chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Veja ainda que o Pai e o Filho, Jesus veio com uma missão de revelar plenamente o Pai. Tudo o que ele fazia tinha como objetivo apresentar o Pai. Em determinados momentos de seu discurso, deixava claro que ele e o Pai era um, conforme registra João 10 e verso 30. Então, Jesus em nenhum momento ele quis se aparecer, como às vezes nós queremos. Queremos nos colocar no pedestal e achamos que somos o melhor crente, o melhor cristão, o mais espiritual, o mais inteligente, o mais poliglota e etc, etc, etc. Jesus não. Ele sendo Deus, ele se tornou homem, ele se humilhou, ele se submeteu
a vontade do Pai, e tudo que ele fazia em nome do Pai. Ele não puxava brasa para sua sardinha. Ele não dizia em nenhum momento que ele era ou que ele deixava de ser. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus assevera, eu e o Pai somos um, ele não estava anulando a sua deidade, mas sim mostrando a igualdade que existe entre o Pai e o Filho, tanto em unidade de propósito quanto em essência. A palavra grega traduzida como um é neutra, indicando que Jesus estava revelando tanto o propósito específico de cada ser, como também a essência que lhes era comum. Ou seja, Jesus era da mesma essência do Pai e veio cumprir o mesmo propósito. João, quando principia seu evangelho, afirma que o Verbo era Deus. Isso nós vimos aí em João capítulo 1, verso 1. Como parte integrante da essência de Deus, Jesus carregava em si a natureza do Pai. Amém, irmãos? Que coisa interessante. Não existe e nunca existiu na história, da humanidade alguém que tivesse essa essência perfeita como existiu na pessoa bendita de Jesus, Nós, por mais unido, por mais que seja família, sempre tem alguém que é contra, que é contrário. Até já existe um apelido. Fulano é a ovelha negra da família, porque é aquela pessoa que não concorda com nada. E mesmo aqueles que concordam, eles concordam com ressalva. Eles não são 100% um, como era o caso de Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui a perfeição da essência da divindade de Deus. Em segundo ponto, Jesus, o Filho de Deus. Uma das expressões mais fortes usada para Jesus é Filho de Deus. O genitivo, quando um substantivo indica posse, descrição e especificação, e o ablativo, quando um substantivo indica origem, procedência e derivação, no grego deixa explícito que, além de Jesus ter sua origem na preexistência em Deus, ele faz parte da natureza divina. João, em seus escritos, relata os discursos de Jesus que demonstram que ele era o Filho de Deus. Aliás, este era o objetivo de João ao escrever seu evangelho, conforme registra João 20 e verso 31. Na ocasião da crucificação, Jesus, quando o centurião viu o eclipse total, o terremoto e as rochas se fendendo, exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27 e versículo 54. Então, muita gente acreditou no Senhor Jesus naquele momento da crucificação, Quando esse centurião viu, aquele eclipse, escureceu a terra, houve terremoto, as rochas se fenderam, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então ele acreditou piamente que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E não precisamos, irmãos, crucificar Jesus de novo para entender que ele é o Filho de Deus, pois está escrito que todas as vezes que negamos o Senhor Jesus, isso está registrado lá, na carta aos Hebreus, todas as vezes que negamos Jesus, que nos apartamos de Jesus, sendo conhecedor da verdade, conhecedor do Evangelho, já tendo experimentado a salvação, o gozo da salvação, e nós negamos o Senhor Jesus, então é como se estivéssemos crucificando Jesus de novo. E o escritor aos Hebreus diz que diante de uma situação dessa não resta outra coisa, não tem uma outra expectativa a não ser de fogo eterno. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser fiel ao Senhor, como Ele tem sido fiel a nós até o presente momento e será por toda a eternidade, pois o Senhor foi ontem, é hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Trindade é um dos maiores mistérios da teologia. Tente explicar e perderá a cabeça. Experimente negar e perderá a sua alma. Então é algo, irmãos, é como eu já ouvi muitos pregadores falar. Nós não temos como explicar, porque a teologia não consegue explicar, Não consegue. A gente nada como piabinha, na florzinha da água ali, entendeu? Não temos como aprofundar. Se negar, nós vamos perder a nossa alma. E se nós tentar explicar, nós vamos perder a cabeça, ou seja, vai dar um nó, entendeu? Nós não vamos compreender. Então há muitas coisas que nós só vamos compreender quando chegarmos no céu.
Amém? Então, isso é apenas para a gente conhecer, né? Para a gente, como diz o bom nordestino, crispear, iniciar. Mas a profundidade dessa riqueza nós só vamos compreender quando chegarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, Jesus é Deus. E isso não resta nenhuma dúvida, pois Jesus ser Deus, ele também carrega em si atributos inerentes à divindade. Jesus se revestiu da pele humana, mas continuava sendo Deus, como vemos nos discursos onde é usada a expressão eu sou, termo este usado na revelação do nome de Deus para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Então, Jesus é Deus, Deus é Jesus e etc. Então, quando Jesus se humanizou, nós vemos lá em João, no capítulo 1, João revelando que Jesus é o verbo. Então, tudo foi criado através da palavra, né? Quando você lê ali o texto, você vai compreender que sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, era o próprio Deus o tempo todo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem uma revelação. Quando Moisés pergunta, mas quando eu chegar lá e falar que o Senhor Deus me apareceu e que eu estou ali para poder livrar o povo da escravidão, e eles porventura perguntarem, mas quem é esse Deus? Como é o nome dele? O que é que eu vou dizer? E aí o Senhor disse, diga para eles que eu sou. Né? Essa é uma expressão que na verdade é traduzida, né? E existe muitas frases no hebraico que denotam e que demandam o nome do Senhor, né? Iavé, Javé, Iau, enfim, existem muitas frases. Mas na verdade, irmãos, aqui na tradução diz, eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou simplesmente, entre aspas, eu sou. Esse termo foi o que o Senhor usou para dizer, olha, mas se alguém perguntar, diz, o eu sou me enviou. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus e os seus atributos divinos. Deus, em sua essência, possui atributos tais como onipotência, onisciência e onipresença, mostrando que tudo está debaixo do seu poder, principalmente o tempo e o espaço, pois nada é capaz de limitá-lo. Outros atributos fazem parte do seu caráter, tais como o amor, a fidelidade, a misericórdia e etc. Ao falar sobre Jesus, Paulo pontua que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, conforme está registrado em Gálatas. E Colossenses capítulo 2, verso 9, melhor dizendo. Este texto evidencia que Jesus tinha os atributos do Pai, mas em nenhum momento ele teve por usurpação ser igual a Deus, conforme registra Paulo na sua carta para Filipenses capítulo 2, verso 6. Então, isso aqui, irmãos, é interessante. Por quê? Porque quando Jesus ele veio cumprir a ordem de Deus, quando ele veio cumprir essa missão aqui na terra, ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele não usurpou, né? Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se submeteu a Deus como um de nós, mesmo habitando nele toda a natureza de Deus, toda a divindade, tudo aquilo. Tanto é que quando você observa o Novo Testamento, você vai ver que muitas vezes as pessoas pensando alguma coisa acerca de Jesus ou recriminando ele através do pensamento. Quando, por exemplo, naquela casa de Simão, né, aquela mulher vem e se derrama aos pés de Jesus, chorando e secando os cabelos com os pés de Jesus com seus cabelos e ungindo com óleo, e aqueles homens ali, né, murmurando em pensamento, dizendo assim, esse não é nada de Messias nem Cristo, porque se fosse eles conheceriam e saberiam perfeitamente quem é essa mulher. Então Jesus imediatamente dá uma resposta para eles, porque Jesus ele é onipresente, onipotente, louvado seja o nome do Senhor, e onipresente, tá certo? Ele é onisciente, onipresente e onipotente, e ele conhece o que vai no nosso coração. Eu não preciso abrir a boca para falar, porque antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já sabe o que eu estou
pedindo, precisando, querendo falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é importante. Jesus revela todos os atributos do Pai, por isso podemos descansar em sua fidelidade, em seu amor e em sua justiça. Deus continua nos amando, né? Deus continua cuidando de cada um de nós, pois o desejo de Deus é que todos nós venhamos ser salvos, pois como está escrito em Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do homem, antes que ele se arrependa dos seus pecados e dos seus maus caminhos e se volte para Deus, que é poderoso em perdoar e em galardoar. Louvado seja o nome do Senhor. Temos ainda a preexistência de Cristo. A Bíblia revela que Deus é eterno, conforme está registrado no Salmo 90, no verso 2. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1, o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. João, em seu evangelho, diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, conforme está registrado ali em João, capítulo 1, verso 1. Evidenciando que Jesus preexistiu com e em Deus no princípio de tudo, antes da fundação do mundo, em outra passagem Jesus chega a dizer que viu Satanás como um raio cair do céu, conforme está registrado em Lucas, capítulo 10, 18, em João, capítulo 17, verso 5. Percebemos que Jesus existia antes da criação do mundo. Para os judeus, Jesus disse que antes de Abraão existir, ele já existia. João, capítulo 8, verso 58. A Bíblia apresenta enésimas passagens que confirmam a preexistência de Jesus. Então veja, uma certa feita os religiosos questionaram Jesus e Jesus respondeu dizendo, olha, antes que Abraão existisse, eu já existo. E eles ficaram irados com Jesus, porque Jesus não tinha nem 50 anos. Como Jesus poderia ter vivido antes de Abraão? Por outro lado, ele disse, eu via Satanás cair do céu. Como aconteceu isso? Jesus estava com Deus. E quando Lúcifer foi expulso do céu, com todos aqueles que aderiram àquele movimento, Jesus estava lá. Então Jesus, ele é preexistente. Jesus, assim como o Pai, não tem início e não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles são eternos. Louvado seja Deus. Nós temos uma existência finita. Não era para ser assim. Mas por conta do pecado, a morte veio e atingiu toda a humanidade. É por isso que morremos. No entanto, nós temos uma partícula de Deus em nós. Nós temos o fôlego da vida. Nós temos o homem interior, como diz Paulo. E esse espírito que está em nós, que veio da parte de Deus, não morre. O corpo morre, o corpo perece, mas o espírito não morre. Mas para que ele possa continuar vivendo na presença de Deus, é necessário que passemos pelo processo do arrependimento, do reconhecimento de que Jesus é o Redentor, é o Salvador, e após ter reconhecido isso, permaneçamos na presença de Deus, conforme ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Negar a si mesmo é abrir mão de toda a luxúria, de todo o pecado, de toda a vaidade, de tudo que o mundo oferece, para sermos exclusivamente do Senhor. Dessa forma, nós vamos continuar vivendo na eternidade, na presença de Deus. Aqueles que não querem compromisso com o Senhor, ou têm brincado de ser religioso, com certeza viverão eternamente, mas num lugar de sofrimento, apartados de Deus por toda a eternidade. Oxalá que venhamos compreender a palavra de Deus e discernirmos o tempo, porque a nossa salvação, ela está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro tópico, Jesus e o Espírito Santo. Jesus foi revelado na plenitude dos tempos e foi justamente ele quem evidenciou a pessoa do Espírito Santo como agente ativo na história. Jesus disse que iria para o Pai, mas rogaria a ele e o Pai daria outro Consolador, ou seja, enviaria um da mesma essência dele, a saber, o Espírito Santo, conforme nós já lemos em João 14, verso 16. Uma das maiores preocupações de Jesus era que seus discípulos não ficassem sem amparo. O texto sagrado enfático, não vos deixarei órfão, conforme está registrado em João 14, verso 18, o Evangelho de João reforça várias vezes os discursos de Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus disse que rogaria ao Pai para que o outro Consolador fosse enviado. Este seria, obviamente, da mesma essência dele.
o Espírito Santo foi prometido para assessorar os discípulos de Jesus, guiando-os em toda a verdade, conforme registra João capítulo 16 e verso 13, e falando por meio deles, Lucas capítulo 12 e verso 12. Em Atos dos Apóstolos, vemos o cumprimento desta promessa e os discípulos continuando a obra de Cristo debaixo da unção do Espírito Santo. Veja, irmãos, como eu disse a princípio, e seria a mesma coisa nos dias atuais, se não tivéssemos aqui o apoio, o amparo, ou por que não dizer a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo foi a ferramenta usada por Deus para encorajar, para guiar, para trazer sobre o cristão a unção para falar com ousadia, com autoridade a palavra de Deus. E nós vemos que após o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes, no início da era cristã, nós vemos ali que no momento todos estavam amedrontados, porque já existia uma perseguição, Mas a partir do momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, todos eles são encorajados. E Pedro, ao sair para fora, para o pátio daquele cenáculo, quando centenas, e por que não dizer milhares de pessoas estavam ali em frente, reunidas, e alguns abismados, surpresos com o que estavam ouvindo, e outros dizendo que aquilo não passava de uma embriaguez, que estavam todos bêbados. Então Pedro ali, através da unção do Espírito Santo, ele abre a sua boca e começa a falar com ousadia, com uma capacidade fora do comum para uma pessoa que era iletrado, era uma pessoa indouta. E nós vemos que aquelas pessoas que ouviam Pedro falar com toda ousadia e com autoridade, se compungiram, começaram a cair em si, reconhecendo o seu estado de miserabilidade. E quando o convite é feito, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. E isso não parou. Vemos aí o Filipe sendo poderosamente usado pelo Espírito Santo, não somente para pregar o Evangelho, mas para realizar milagres, curas, libertações. E assim, meus amados irmãos, o Evangelho, no poder e na força do Espírito Santo, foi pregado por todo mundo de então. E isso se deu porque o Espírito Santo, aquele Consolador prometido por Jesus, veio para permanecer conosco para sempre. E o Senhor Jesus ainda diz mais: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a igreja, ela não tem capacidade de fazer a obra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Muitas denominações estão aí trabalhando, malhando em ferro frio, porque o Espírito Santo foi abandonado ou foi expulso dessas comunidades, porque o pecado entrou, a vaidade entrou, a iniquidade entrou, e então aonde há impureza, o Espírito Santo de Deus não permanece, porque Deus não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então é preciso que haja pureza, é preciso que haja santidade, é preciso que haja uma busca sincera para que o Espírito Santo venha nos ungir, nos usar a cada dia mais, e que assim possamos propagar a palavra de Deus, e principalmente como acontecia no passado, com os sinais e prodígios que se seguiam. Não é simplesmente pregar um evangelho vazio, cheio de retórica, de teologia e de conhecimentos teológicos, mas pregar um evangelho na unção do Espírito Santo, para que ele possa trazer o efeito que é necessário, para que as pessoas sejam convencidas dos seus pecados, as enfermidades saiam, os demônios sejam expelidos e o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a verdadeira essência do evangelho, é a verdadeira essência do trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui confirmando o que está registrado em Mateus 28 e verso 20, Jesus, antes de subir para o céu, disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, entendemos que se Jesus não fosse para o Pai, o Consolador não teria vindo, ou não viria. Então era necessário Jesus ascender. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, veio em cumprimento à promessa de Jesus para ser sua presença no meio dos seus discípulos. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo lhe revelava o que
o esperava de cidade em cidade, conforme está registrado em Atos capítulo 20, verso 23. Então veja que o Espírito Santo, ele é o guia, é ele que dá a diretriz. Então toda vez que Paulo ia para alguma região, ele ia debaixo da ordem ou da autorização do Espírito Santo. Então o Espírito Santo conduzia, o Espírito Santo impedia, e como diz aqui o texto de Atos 20 e 23, então ele sabia de antemão tudo o que lhe aguardava nas regiões que ele ia pregar o Evangelho. Vemos também no caso de Filipe, quando o Espírito Santo fala com Filipe: Filipe, desce para a estrada que dá para Gaza, que está deserta. E ele vai, ele não questiona, mas o que é que eu vou fazer numa estrada deserta, num lugar deserto? Ele simplesmente cumpre a ordem do Espírito Santo. De repente, ao chegar ali, ele encontra ou ele vê se aproximando uma carruagem, aonde o eunuco Mó, da rainha de Cadace, estava sentado no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías. No entanto, não entendia nada. O Espírito Santo mais uma vez disse: se aproxima desse carro. E ele, ao aproximar-se do carro e ouvir que lia o livro do profeta Isaías, ele pergunta: você está entendendo o que lê? Ele falou: como eu vou entender se ninguém me explicar? O profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E aí Filipe sobe ao carro e junto com ele começa a explicar todas as coisas desde o início, e no final de tudo isto aparece diante deles um lago. E o eunuco fala para Filipe: olha, ali tem água, alguma coisa impede de que eu seja batizado? E Filipe: não, se você crê que Jesus é o Senhor, você pode ser batizado, eu creio. E ali desceram os dois, ele foi batizado por Filipe. E o interessante, naquele momento em que ele é batizado, o Espírito Santo arrebata Filipe, e quando ele dá conta de si, ele já está em Azoto. E ele não ficou surpreso: mas aonde é que eu estou? O que eu vim fazer aqui? Como é que eu cheguei aqui? Não, simplesmente ele continuou a pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, este é o Consolador que está conosco. Precisamos entender que enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estará com ela, assessorando em todos os sentidos para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a confiança que temos. Não estamos sozinhos em nenhum momento de nossa existência. Jesus foi e é fiel em estar conosco, e está conosco através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, Jesus, em relação à Trindade, é o Filho que veio consumar a obra da redenção. Ele revela o Pai em sua essência, e sua presença é confirmada na comunhão do Espírito Santo. Então, veja, Jesus, ele representa o Pai, e o Espírito Santo agora representa Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de poder estudar nesse trimestre essas 13 aulas importantíssimas, que com certeza reativou a nossa fé, nos deu maior confiança para entendermos de que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, e temos a companhia maravilhosa do Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, nosso companheiro, que está conosco 24 horas por dia para nos guiar, nos orientar, nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que já temos lido nas Escrituras Sagradas. Portanto, eu me despeço neste momento agradecendo a Deus pela tua vida, por ter nos acompanhado neste trabalho, e que Deus continue abençoando você e a sua família, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até lá, se Deus quiser.